Quero que você abra seu coração para receber da palavra de Deus. Atos capítulo 10. O chamado de Cornélio, a chamada de Cornélio por Pedro. Um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas, e de contínuo orava a Deus. Você está acompanhando a história? Como era o nome do homem? Isso, coisa boa. Ele era piedoso e... Eita, agora eu te peguei. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Cornélio era homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Diga, isso é muito importante. O homem ser temente a Deus, mas ser temente com toda a sua casa. E ele fazia muitas esmolas ao povo. Você concorda comigo que isso é importante? Fazia esmolas ao povo. Lembrando a você que esmolas aqui não é aquilo que a gente dá, 50 centavos, por exemplo, não é? R$1. Não é dessas esmolas que ele está falando. Isso aqui realmente era uma ação social, talvez feira, algo da natureza assim. Ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo ele orava a Deus. Então veja que características lindas desse homem. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Ele não era temente a Deus sozinho. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe importante. Que você busque o caminho do Senhor, mas não busque sozinho. A Bíblia fala que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Eu gostaria de fazer um acréscimo aqui, né? E dizer assim, que adianta ganhar o mundo inteiro e a minha família está perdida. Vocês concordam que isso não é interessante? Não é bonito que seja assim? Então a gente vai perceber nas Escrituras Sagradas que Deus tem um projeto com a família. É o meu esposo servindo ao Senhor, é a minha esposa servindo ao Senhor, é os meus filhos servindo ao Senhor. Tudo que há na minha casa teme o Senhor, ama o Senhor, deseja o Senhor. Amados, isso é um projeto de Deus. Então eu posso ter uma expectativa em Deus de que a minha família será livre. A gente tem históricos de família que tem assassino na família. O avô foi assassino, o pai é assassino, o filho é assassino e o neto vai ser assassino. Uma sequência de desgraça na família. Nós temos casos em que o avô era ladrão, o pai era ladrão, o neto é ladrão, o outro é ladrão. O meu avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, o filho... Irmãos, isso tem que parar. Sim ou não? Esse estrago que se começou em algum momento na história, precisa parar. Precisa parar. Esse era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. E nós temos a expectativa, irmãos, que se nós começarmos a orar, se nós começarmos a interceder, eu não estou chamando você para ser aquele crente chato, aquele crente carrapato, aquele crente que gruda Por exemplo, às vezes eu vou para funeral, e a verdade esse ano eu fiz muito funeral, tive muitos funerais esse ano. E algumas pessoas dizem, pastor, o senhor fez o apelo? Eu digo, não fiz o apelo não. Eu entendo que existem ambientes, e existem ambientes. Para mim não faz sentido eu estar ali diante das famílias que está chorando e lamentando. Eu digo, olha, você precisa aceitar Jesus para ir para o céu, senão você vai para o inferno, se ligue. Eu, tipo, como assim? Não é? Então não faz sentido ali, e nem eu mencionar qualquer coisa sobre o destino eterno daquela pessoa que está no caixão. Eu não faço qualquer menção sobre o destino eterno daquela pessoa. E eu dou glória a Deus por isso, porque não compete a mim julgar sobre o destino eterno dos homens. Eu posso ensinar acerca do que diz as Escrituras, acerca do juízo eterno de Deus, mas aquele momento ali, no meu entendimento, não é um bom momento
para eu ensinar para ele sobre o inferno. Eu me lembro que quando Jesus estava no funeral, ele disse assim: quem crê em mim, ainda que morra, vive. Eu entendo que isso é uma palavra de conforto. E a Bíblia fala que no funeral Jesus chorou com os que estavam chorando. E ele disse: filha, fica quieta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Há ressurreição em mim. Se esse que morreu, morreu crendo, cara, vai dar certo. Então, eu não estou convidando para que a gente se torne aquela pessoa inconveniente que não sabe estar em situações para compartilhar de Deus. Eu entendo que à medida que você compartilha da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, à medida que Deus transforma a sua vida, as pessoas vão ser atraídas e desejar Deus também. Então, mas o que eu digo é que você se interesse pela sua família. Se interesse para trazer a sua família para o Senhor. Trazê-los para o caminho de Deus. Esse homem era temente a Deus, ele era piedoso, mas ele era com toda a sua casa. Enquanto não estiver o seu filho, enquanto não estiver o seu pai, enquanto não estiver sua mãe, enquanto não estiver seus irmãos, não descanse. Seja um intercessor. Ah, pastor, mas é muito difícil. Ah, o senhor não tem noção do caso dele. Irmãos, o que eu aprendo nas Escrituras é que onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. O que eu vejo nas Escrituras é quando alguém tem um encontro com Deus, coisas acontecem. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e nos nossos pecados, e Deus nos deu vida. Deus nos deu vida. Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, o Senhor nos tocou e nos tirou dali. Amém? Então gera essa expectativa em Deus, de que a sua família vai ser tocada, independente de quão grave seja. Veja, a minha família tem um histórico. Minha família é uma família de homens muito namoradores e mulheres muito namoradoras. E gostam de muita cachaça e de muito forró. É o histórico da minha família. E gosta muito de bater também, pancada, de briga. É um pessoal valente. Uma prima minha outro dia disse que, não vou dizer as frases dela porque ela usa termos meio esquisitos, que não é conveniente para essa audiência tão chique, não é? Então não vou usar os termos dela, mas ela disse que na nossa família não falta mais nada. Não falta mais nada. Do que você imaginar na nossa família tem. E por último chegou um pastor. Pronto. Já tem de tudo que você possa imaginar. Até padre nós temos na nossa família. Gente boa, o padre, meu primo. Então nossa família tem de tudo que você possa imaginar. Mas escute, lá no meio do interior, Deus está salvando. Sei que meu irmão está aqui, é o intercessor contínuo da nossa família. O meu outro irmão que mora em Messejana. Sei que a minha mãe também era uma intercessora. E pessoas que a gente julgava impossível, porque eram tão idólatras, tão religiosas. A minha avó queria ver tudo, menos um crente. Minha avó era muito devota. Mas ela foi morar exatamente na casa da minha mãe por um tempo. E lá ela pode conviver com esse ambiente de Deus, né? de fé, do Evangelho, enfim. Minha avó não chegou a se converter, mas certamente ela foi bombardeada um bocado. Mas o que acontece é que desde a minha mãe começou um processo de conversão na nossa família. E pessoas que a gente julgava impossível, o Senhor foi quebrando, o Senhor foi chamando, o Senhor foi atraindo. E há alguns dias atrás nós tivemos um culto na casa do meu tio, lá no interior, na casa onde minha avó morava. Presença de Deus linda, um culto lindo, maravilhoso. E a gente sabe que eles estão sendo trabalhados pela palavra. Na véspera do culto que nós íamos fazer lá, meu tio morreu. Um tio meu morreu. E aí nós pensávamos, acabou. Um culto que a gente estava planejando, faria dia, meu tio morreu. Fomos para o enterro do meu tio, 2 dias depois seria o culto. Aí eu cheguei e disse, eu acho que não vai dar para fazer o culto, né? Porque, afinal de contas, está todo mundo quebrado, todo mundo triste, arrasado. A minha tia, que é devota daquelas, bem devota, disse, não. Agora é que tem que ter mesmo.
É agora que vai ter que ter, você é louco? Vamos fazer o culto. Eu digo, pois seja feito. Pegamos uma turma de irmãos aqui, viajamos lá para dentro do mato, e lá estávamos nós fazendo um culto, coisa mais linda, presença de Deus tão linda, e o Senhor quebrando. E o meu tio, ele era o nosso diácono, pensa num diácono nota 10, servidor, puxando para cá, ajeitando para ali, e pegando um e pegando o outro, o meu tio. Então Deus está fazendo coisas em um ambiente que a gente achava que não tinha jeito, mas o Senhor está mudando. Hoje eu estava conversando com uma irmã aqui na igreja, e ela estava dizendo que um dos familiares dela, na verdade 2 familiares dela, tomaram uma opção sexual não muito assim do gosto da família. E ela estava dizendo, eu me sinto arrasado, porque era a oração, a nossa oração pelos nossos familiares, era para que essas coisas não acontecessem. Mas o meu sobrinho e minha sobrinha tomaram algumas opções sexuais muito desconfortáveis para a família, e ela estava arrasada achando que Deus não respondia às suas orações. Mas curiosamente amanhã, ou depois da manhã, não estou certo, nós já temos um encontro marcado conosco para ouvir essa menina, um deles, porque ela está incomodada por Deus, por dentro, desejando Deus, querendo resolver alguns dos seus conflitos, algumas das suas interrogações, e ela estava dizendo, Deus não me ouve. Eu digo, como que não ouve? Talvez você não está entendendo, mas eu disse, o reino dos céus, a Bíblia fala que o reino dos céus é como um homem que jogou a semente no campo e foi dormir, e sem entender como a semente germinou. Então, quantos vocês sabem que a sua intercessão, quantos sabem que aquilo que você gera diante do Senhor está acontecendo? Há uma voz no mundo espiritual, a sua voz está ecoando no mundo espiritual, coisas estão acontecendo. Embora você olhe e diga, não está acontecendo, irmãos, acontece. O Senhor fala assim, que se você confia na bondade do Senhor, Ele diz, Ele fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Então fica certo no teu coração de que o Senhor fará justiça aos escolhidos que estão clamando dia e noite. O que é fazer justiça? Ele fala, eu vou resolver sua oração, vou responder sua oração. Então pega os seus familiares que você diz, pai, não aguento mais isso na minha família, chega, basta, estou revoltado. Se revolte, faça a campanha da revolta, mas não aceite aquele ambiente espiritual que vem de geração em geração, que vem causando destruição e destruição, pessoas presas em pecados sexuais de geração em geração, pessoas presas em dos mais diferentes pecados na sua família de geração. Digo, chega. Na minha geração a coisa muda, porque na minha geração Deus levantou um libertador, Deus levantou um remidor na minha geração. Aconteceu até aqui, aqui basta, e começa uma outra história. Deus começa a mudar aquela minha história. Irmãos, quantos de vocês querem ser essa pessoa que Deus vai contar, que Deus vai achar? A Bíblia fala que Deus busca pelo menos 2 pessoas. A Bíblia fala, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está buscando essas pessoas. A outra coisa que Deus está buscando, Ele fala assim, eu busquei alguém que ficasse na brecha pela cidade. Essa expressão ficar na brecha significa se tornar intercessor, ficar diante de Deus por causa daquela cidade. Aí o Senhor fala, como eu não achei, a cidade foi destruída. Vocês estão comigo? Mas se Deus tivesse achado o intercessor, o que iria acontecer? Salvação viria. Eu não sei se você se lembra, mas quando Jesus nasceu, os seus pais o levaram para o templo. Quando chegou no templo, havia 2 anciões. Se não estou enganado, um era chamado Ana e o homem era chamado Simão. E quando ele avistou a criança, correu aos pais e disse, Senhor, agora o teu servo pode descansar em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Quem era aquele homem? Um intercessor. Alguém que estava diante do Senhor. No caso da mulher, ela ficou casada, me parece, por alguns anos, poucos anos. E depois que ela perdeu o seu marido, ela disse, eu vou me voltar para o Senhor, eu sou do Senhor. E se consagrou ao Senhor, e desde então vivia no templo, intercedendo o Senhor. E ela, quando viu o Senhor
também fez a mesma coisa. Os meus olhos viram a salvação. O que estava acontecendo? Deus havia levantado intercessores, dizendo: Deus levanta o Salvador na nossa nação. E eles não descansaram. O Senhor permitiu que eles vivessem até velhinho, mas eles viram com seus olhos aquilo que o Senhor havia prometido, aquilo que o seu coração queria, aquilo que eles intercediam diante do Senhor. Vocês estão comigo? Então veja, a pergunta é: Deus pode contar com você para mudar a sua geração? Para mudar a sua família? Esse homem, Cornélio, ele era um homem que temia a Deus. Era um homem piedoso, ele e sua família. Então desafio você, queridos, para que você se torne esse intercessor fiel pela sua família, para que Deus mude circunstâncias e mude situações. Amém? Muito bem. Então cerca, versículo 3. Atos 10, versículo 3. Cerca da hora 9, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. O que é que eu percebo aqui, queridos? Que vai chegar um momento em que você vai experimentar o ministério dos anjos pegando junto com você. Ministério dos anjos pegando junto com você. Isso seria interessante? Talvez você olhe para o desafio da sua família e diz: impossível. Cara, escute isso aqui. Era um homem temente, mas ele não abria mão de sua família. E teve uma hora que o Senhor enviou um anjo. Ontem nós estávamos ouvindo um depoimento do nosso professor, uma situação bem interessante. O Senhor o chamou para São Paulo. Ele morava aqui em Natal. E o Senhor o chamou para ir para São Paulo. Ele era produtor musical aqui em Natal. E se mudou para São Paulo. Não sabia ao certo o que o Senhor queria com ele. Mas quando ele chegou em São Paulo, estava num ambiente muito frio, morando num apartamento muito pequeno, não tinha mais o seu emprego, o seu dinheiro estava se acabando, e ele tinha um colchão, dormia a sua esposa, botava a criança no meio e tentavam se aquecer, porque era muito frio. Não estou enganado, ele falou que chegou a 6 graus, a temperatura da noite, então muito frio. E então, quando foi num certo dia, a pressão veio sobre ele de noite. E disse: você talvez não saiba ao certo o que está fazendo. Você deve ter errado. Muitas pressões começaram a vir sobre ele. E ele querendo desistir, querendo voltar, achando que tinha cometido um erro, que Deus não queria lá, foi um equívoco. E ele começou então, diante daqueles conflitos na sua mente, agonia, tristeza, angústia, porque não tinha recursos, não tinha dinheiro, não tinha expectativa. E ele achava que estava obedecendo a Deus, tendo ido para São Paulo, mudar de cidade, levar sua família. Diz que é um negócio complicado, sim ou não? Foi o que ele fez. E então ele disse que naquele instante ele começou a clamar ao Senhor e orar ao Senhor. O Espírito Santo disse para ele pegar o violão. Ele pegou o violão, começou a orar em línguas, tocando seu violão e ministrar diante do Senhor. Se não estou enganado, naquele ambiente o Senhor deu uma música a ele. Mas ele disse que quando é no dia seguinte, o Senhor, ele passou o dia em luta, em oração diante do Senhor, naquela noite. Quando foi no dia seguinte, ele recebeu um telefonema. E o telefonema nada mais, nada menos era do que R.R. Soares. R.R. Soares. E R.R. Soares diz: rapaz, eu ouvi aqui um trabalho que você fez no disco de uma pessoa tal, e eu gostei muito do seu trabalho. Queria perguntar se você está interessado em trabalhar na minha gravadora. Como é que está a sua agenda para amanhã? Você tem alguma coisa programada? E ele disse: não, vai dar. Vai dar, sim senhor, vai dar. Pegou o endereço e foi. E no caminho ele ia se perguntando, né? Porque aqui ele cobrava 2.500 para fazer a produção de um CD.
E estava pensando, rapaz, eu estou muito necessitado, estou muito carente. Eu acho que eu vou fazer por 1.000. Quando ele perguntar quanto é, eu digo, não, 1.000 eu faço, 1.000, só 1.000 eu faço, 1.000. Mas no caminho a pressão estava tão grande, disse, cara, estou precisando de dinheiro. Aí o homem teria dito, ele pensou assim, não, 500, né? 500 eu faço o CD dele. E a pressão dentro, eu preciso de dinheiro, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, nós estamos no frio, está faltando comida, o negócio está complicado. Aí ele disse que de repente subiu dentro dele uma vozinha que disse assim, pergunte a ele quanto que ele dá, quanto que ele oferece para você fazer o serviço. Em vez de você dizer o preço, deixa ele dizer qual é o preço dele. Aí disse, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Então quando chegou lá que começou a conversa com o R.R. Soares, o R.R. Soares disse assim, rapaz, é o seguinte, como você está começando, eu não sei qual é o seu, assim, né, como é que é o seu desenvolvimento, eu vou pagar inicialmente 50%, né? Aí disse os 500, vai ser os 500, 50%. Eu sei que conversa vai, conversa vem, você pode começar amanhã? Sim, eu posso começar amanhã. Aí ele disse, mas quanto é mesmo que é 50%? Eu disse 8.000. Só os 50%. Aí ele disse, dá para fazer. Dá para fazer. Então o trabalho normal, que seria regularizado dentro de 2 ou 3 meses, era 16.000 por cada trabalho realizado. Eu disse, dá para viver, né? Dá para viver. Mas aí uma curiosidade, ele perguntou, mas como foi que o senhor entrou em contato comigo? Como é que o senhor descobriu meu... Imagina uma pessoa perdida em São Paulo e uma pessoa de figura nacional saber o seu telefone. Como assim? Aí ele disse, rapaz, é porque essa mulher que você fez o CD dela, ela colocou do seu lado o telefone. Agora, ele diz, agora tem um detalhe. Até hoje, assim, aí ele disse assim, aqui na nossa sala tem assim 1 tonelada de CDs que as pessoas me mandam todos os dias para me ouvir, e quem sabe se a gente gostar, a gente grava na nossa gravadora. Mas uma coisa que eu não sei até hoje é como foi que o CD dessa mulher foi parar na minha mesa. Nenhum dos nossos funcionários aqui se lembra de ter posto esse CD na minha mesa. Do que nós estamos falando? Dos anjos. Ministério de anjos. Cornélio estava servindo ao Senhor, um homem temente e piedoso, com toda a sua família. E o anjo do Senhor veio para resolver algo importante na vida de Cornélio. Então o ministério dos anjos entrou na vida desse irmão, colocou o CD certo na mesa da pessoa certa. Agora o que é curioso é como que a mulher que gravou o CD teve a inspiração de colocar o telefone do cara do lado do nome dele. Então, interessante que antes dele passar por essa aflição, Deus já tinha inspirado pessoas bem antes. Coloca o telefone aí. Coloca aí. Isso não é habitual. Você bota a ficha técnica, o tecladista, o guitarrista, o baterista, o produtor, mas não tem o telefone deles. Se você quiser, pesquise, vá atrás e descubra. Mas lá tinha o nome dele e o telefone. Ministério dos Anjos. Então, nossa oração, queridos, é que você desfrute do Ministério dos Anjos na intercessão com a sua família. Coisas acontecendo. Coisas simples. Como, por exemplo, pessoas darem o lugar para a pessoa sentar no ônibus. Mimos que vão acontecendo e a pessoa não entende por quê, mas ela sabe por dentro que o Senhor está comunicando coisas, ela começa a ver mimos de Deus acontecendo na vida. Amém? Então olha só. Então o anjo do Senhor apareceu, lhe disse, Cornélio. Este, fitando os olhos nele, disse, atemorizado, perguntou, que é, Senhor? O anjo do Senhor respondeu, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus.
Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse se acha hospedado com certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Qual era o grande dilema aqui de Cornélio? Cornélio era homem temente a Deus, piedoso com toda a sua casa, mas olha que coisa interessante. Curiosamente, Cornélio não era salvo. Cornélio não era salvo. E o anjo do Senhor chega para Cornélio e diz: ei, Cornélio, tuas esmolas foram ouvidas diante de Deus. Aliás, tuas esmolas e tuas orações chegaram diante de Deus. E eu vim, o anjo do Senhor, eu vim da parte de Deus, para que você mande chamar um homem chamado Pedro. Ele está na casa tal, no endereço tal, fazendo tal coisa. Vocês estão comigo? Porque esse te dirá palavras, diz a Bíblia, esse te dirá palavras mediante as quais tu serás salvo. Por favor, repita isso comigo. Esse anjo, esse Pedro, te dirá palavras mediante as quais tu serás salvo. Amados, isso é um texto muito complexo para mim. Eu digo, como assim? Eu preciso ficar crente como Cornélio. Eu preciso ser bacana que nem Cornélio. Cornélio foi um homem de tal modo que ele chamou a atenção de Deus e dos anjos. Por conta do estilo de vida que esse cara vivia. Ele era generoso com as pessoas. Ele dava esmola para as pessoas. Ele reunia os seus amigos e fazia uma célula na sua casa. Célula não surgiu ontem. Cornélio fazia uma célula 3 horas da tarde, todos os dias. Não era uma vez por semana. Era todos os dias, às 3 horas da tarde, Cornélio estava em oração diante de Deus. Ele, sua família e os seus amigos. Vocês estão comigo? E aqui eu aprendo outra coisa. Cornélio não estava interessado apenas na salvação dele e da sua família. Ele estava interessado na salvação dos seus amigos. Queridos, você quer ser uma igreja relevante? Você quer ser uma igreja que faz diferença no lugar onde você está? Você quer ser sal de Deus que salga o lugar que você está? Eu não vou falar sobre o significado disso, porque de manhã eu falei e alguns irmãos ficaram meio escandalizados. Porque o Senhor falou, vocês são sal da terra, não é? E luz do mundo. O que ele está falando? Seja relevante no lugar onde você habita, no lugar onde você vive. Irmãos, eu tenho crido nesses dias sobre mudança de atmosfera. Ontem eu estava orando sobre isso. Eu digo, Pai, eu quero que a atmosfera mude. O lugar onde você chega, o lugar onde você entra, a atmosfera muda. Irmãos, eu não sei, mas existem lugares que você entra que dá vontade de pecar. Existem lugares que você entra que dá vontade de você se rebelar contra os pais. Existem lugares que você entra que dá vontade de você dar uma doideira na vida. Vou virar roqueiro, é nós, estamos juntos. Meu Deus, eu vou botar para quebrar, eu vou arrebentar tudo. Tem lugares que te inspira a isso. Mas tem lugares que você chega e o teu coração fica tão apaixonado por Deus, tão contrito por Deus, tão desejoso de Deus, tão vulnerável à inspiração de Deus. O que acontece nesse ambiente? Esse ambiente está carregado de Deus. E eu estou orando a Deus para que os lugares onde nós cheguemos mude. Pessoas de repente comecem a chorar ou então a rir. Eu não quero só que chore. Não é? Porque bom é que você chegue em lugares e pessoas, caraca bicho, eu estou sentindo um vigor dentro de mim, uma alegria dentro de mim, um entusiasmo dentro de mim, que não me é normal. O que é isso? O reino de Deus chegou. Jesus falou, Jesus estava expulsando demônio de uma pessoa,
E os religiosos disseram, ele está expulsando demônio pelo Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus falou, não, estou não. Não estou não. O senhor está equivocado. Se esta mulher, ou se este homem, não me lembro qual era o personagem, se ele é livre da opressão do diabo, significa dizer que o reino de Deus chegou. O que significa, irmãos? Jesus chegou, tem um opresso, ele fica livre. Jesus chegou, tem uma prostituta, ela fica livre. Jesus chegou, tem um adúltero, ele fica livre. Jesus chegou, tem uma alcoólatra, ele fica livre. O que é aquilo? Ele fala, quando isso ocorre é porque o reino está chegando. E o reino chegando, as trevas têm que sair. Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Significa, irmãos, que à medida que ela avança, o reino avança, atmosferas mudam, cadeias são rompidas, pessoas ficam sedentos de Deus e não o contrário. Eu oro por isso, uma igreja relevante, uma igreja que cai na graça do povo, uma igreja que as pessoas vão chegar para você e dizer, fica mais na minha casa, vem mais na minha casa. Porque quando você está na minha casa, meu Deus, eu não sei o que é isso. Eu não entendo, mas só sei que é bom. Meu Deus, você já viu aquelas pessoas que você chega e diz assim, vai logo. Não, vai. Volta depois, não é? Mas que tal as pessoas dizerem, cara, como é bom você ficar. Vou armar aqui uma tenda para ti. Vou fazer uma casa para ti aqui do lado da minha. Porque tua presença muda a atmosfera, muda o ambiente. Fizeram isso com Jesus. Jesus subiu ao monte, o rosto dele se transfigurou e disseram, quão bom é esse lugar, vamos fazer uma cabana para nós e para o Senhor. Amém, queridos? A atmosfera sendo mudada porque o reino de Deus em você chegou. E pessoas ficam livres e apaixonadas por Deus. Aleluia. Então veja o que acontece com esse homem. O anjo do Senhor disse, manda chamar Pedro, ele vai te dizer palavras mediante as quais tu serás salvo. E isso me coloca um ponto muito interessante, irmãos. Porque nós precisamos ter um encontro com o Salvador. Por favor, preste atenção nisso. Nós precisamos ter um encontro de salvação. Porque nós podemos nos relacionar com Jesus, tendo por base o Mestre. E não o Salvador. Nós podemos ter um encontro com Jesus, mas Jesus como profeta, não como Salvador. E a grande maioria das pessoas tem um encontro com Jesus como mestre. Por exemplo, o jovem rico, Mateus 19, chega para Jesus e diz, bom mestre, que tipo de coisa boa eu devo fazer para ser salvo? Ele teve um encontro com o mestre. Em outro momento, João 3, Nicodemos chega e diz, bom mestre, porque tu és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém fala como tu falas, ninguém faz o que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus diz, Nicodemos, tu precisa nascer de novo. O teu problema, Nicodemos, não é ter um encontro com o Cristo mestre, não é ter um encontro com o Cristo profeta, não é ter um encontro com o Cristo que levanta o doente, com o que opera milagres. Você precisa ter um encontro com aquele que te torna filho do Altíssimo. Nicodemos, Cornélio aqui era a mesma circunstância. Ele havia ouvido instruções acerca de como praticar a religião, mas ele mesmo não tinha tido um encontro com o Salvador. E eu fico pensando que muitos dos filhos de Deus frequentam a igreja, mas nunca tiveram o encontro com o Salvador, tiveram um encontro com o Mestre. E o Mestre o que vai fazer? Vai ensinar. Porque o Mestre ensina. Não é? O Mestre ensina. O Mestre vai te dar umas 5 regrinhas que você precisa cumprir para cumprir a sua religião. O Mestre faz isso. Te diz o que fazer. Me diz quais são os mandamentos, Mestre. Ele te dirá, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento mais importante, Mestre, ele dirá:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ah, Senhor, eu tenho feito tudo isso. Ele disse, muito bem, tu não estás distante do reino de Deus. Mas escute, ele falou, você não está distante. Ainda não entrou. Porque enquanto você tiver instruções, você está tendo um encontro com Cristo Mestre. Mas o encontro Salvador é diferente. Irmãos, o texto sagrado diz, quando Jesus estava para nascer, o anjo disse, o nome dele será Jesus. Jesus estava para nascer. E o anjo disse, o nome dele será Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Encontro com o Salvador significa confronto direto. Marreta de Deus no pecado que aprisiona, no pecado que mata, no pecado que escraviza. O encontro com o Salvador significa um confronto com aquilo que escraviza e mata. Pecado. Então, no nome de Jesus, o anjo disse, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quão bom é nós estarmos salvos do nosso pecado. Mas quantos de nós sequer consideramos que somos pecadores e necessitamos de um Salvador? Porque se nós não clamamos por um Salvador, implica que nós ainda não entendemos que nós somos pecadores. E então nós vivemos as nossas vidas. Ontem eu estava conversando com um homem acerca dessas verdades. E eu disse, meu caro amigo, se você não tiver um encontro com o amor de Deus, o seu coração será como uma pedra. Quando eu citei essa palavra, ele disse, esse sou eu. É assim que eu me sinto, desse jeito aí. Eu sinto o meu coração como uma pedra. Eu queria desejar Deus, mas não desejo. Eu queria buscar a Deus, mas eu não busco. Eu queria crer, mas eu não consigo crer. Eu me sinto como uma pedra. Essa é a circunstância que o homem se encontra, que ele vai começar a clamar por um Salvador. Quando ele diz, eu não aguento mais ser quem eu sou. Eu não aguento mais viver com a minha alma que eu tenho carregado durante dezenas de anos. Eu não aguento mais ser quem eu tenho sido. Eu sei que Deus quer que eu avance, que eu corra, mas é como se minhas pernas estivessem presas. Eu sei que eu deveria ter confiança na vida. Eu sei que eu deveria ter esperança na vida. Eu sei que eu deveria ter expectativa na vida. Eu sei que eu deveria ser cheio de ousadia e entusiasmo da vida. Mas eu não me vejo assim. Eu quero, mas não consigo. E ele não entende que isso é o seu pecado. Complexos de inferioridade destruindo as pessoas, mantendo-as aprisionadas. Pessoas talentosas, mas elas dizem, eu não consigo. Pessoas bonitas, mas se enxergam feias. Pessoas com expectativa de viver os seus sonhos e correr velozes, correr o mundo, ser grande na terra. Mas elas se veem impossibilitadas. Como se fosse um pássaro aprisionado em uma gaiola. Quantos sabem que um pássaro tem potencial de ter grandes voos? Ele tem asas. Ele tem a habilidade de voar, mas ele está numa gaiola. E a gaiola não o deixa viver aquilo que ele foi designado para viver. E enquanto ele está na gaiola, ele se sente o pior dos pássaros. Porque ele está aprisionado na gaiola. Então veja, irmãos, eu posso ter encontro com o meu Cristo mestre. Eu posso ter um encontro com o meu Cristo profeta. Mas eu preciso ter um encontro com o meu Cristo que salva. E esse Cristo que salva, ele vai lidar com aquilo que me mata. E a Bíblia chama isso de pecado. A Bíblia diz assim, do que se queixe o homem? Queixe-se dos seus pecados. Se há uma coisa que eu preciso me queixar, é dos meus pecados. Se tem uma coisa que me mata e me aprisiona, é o meu pecado. Não sei se você me entende. Mas se isso faz sentido para você, Jesus veio para salvar os homens dos seus pecados. Essa palavra pecado
ela significa, salvo do pecado significa manter você seguro, são e salvo. Significa resgatar do perigo e da destruição. Então o que Jesus veio fazer foi isso, tirar você e botar você num ambiente seguro, são e salvo. Eu não sei se você entende, meus amigos, mas essas loucuras que a gente está vivendo na terra, nós só estamos vivendo porque as pessoas estão aprisionadas nos seus pecados. O ladrão da cruz, na hora que ele encontrou com Jesus, ele deixou de ser ladrão. Se ele tivesse tido a oportunidade de descer da cruz, ele não roubaria mais, não mataria mais. O que é que o mantinha roubando, matando e assassinando pessoas? O seu pecado. Amém? E assim nós temos tantos outros casos na Bíblia. Por exemplo, o Zaqueu. Zaqueu teve um encontro com o Senhor. Quando Jesus foi para a casa dele comer em sua casa, ele se levantou e disse: hoje mesmo eu vou devolver o que eu tenho roubado das pessoas. Jesus se levantou e disse: hoje veio salvação nesse homem. Irmãos, Jesus não estava pregando para ele. Ei, escute aqui, ei, vem cá, Zaqueu, vou te apresentar aqui o mestre. Escute, mandamento número 1. Abre a Bíblia aí. Jesus não estava fazendo isso. Jesus só estava comendo com ele. E enquanto Jesus comia com ele, a atmosfera do ambiente mudou. E aquilo que aprisionava Zaqueu por dentro, de repente se soltou. E ele disse: mestre, mestre, a partir de hoje, vou devolver aqueles que eu tenho roubado. Mas a gente tem um outro encontro em que Jesus se encontrou com um jovem rico. E o jovem rico disse: qual é os mandamentos que eu tenho que seguir? Jesus falou: faça assim, faça assim. Ah, isso eu já faço. Jesus fala: venda teus bens e dê para os pobres. Não, isso aí não. Então, enquanto o jovem rico teve um encontro com o mestre, aquilo não mudou. Mas o outro não teve um encontro com o mestre, mas teve um encontro com o Salvador. Jesus não disse nada. E se soltou dentro dele. E ele se tornou livre. Quantas mulheres são tão lindas, mas se sentem sujas? Se sentem sujas. Porque tem relações com homens que ela sabe por dentro que não deveria ter. Se relaciona com um, se sente imunda. Se relaciona com outro, se sente imunda. Ninguém disse isso para ela. É uma consciência por dentro. E ela não consegue destruir aquela prática. No dia que ela tem um encontro com o Senhor, ela vai cantar aquela música: ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Brilha teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Tu és santo. Santo é o Senhor, tu és santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê.
teu rosto sobre mim. Aleluia, tá bom? Então, se sente suja. Mas quando ela tem um encontro com o Salvador, isso não acontece apenas com mulheres, isso acontece com homens também. Os homens vão viver na farra e se acha que são os caras, mas por dentro estão destruídos. E por vezes são encontrados em lugares chorando, angustiados, e não sabe por quê. E o modo como eles fazem para lidar com aquela dor que está por dentro é bebendo, é se drogando. E aí começa com uma droga e aquela já não é mais suficiente, entra em outra, mais forte, e vai chegar num ambiente que ele não sabe mais o que fazer da vida. Outro dia eu encontrei um jovem que estava na igreja, e esse jovem começou a se envolver com esse tipo de coisa. Começou a trair a esposa, vivendo um relacionamento duplo, depois começou a se relacionar com drogas, e foi entrando, e quando eu me aproximava dele, eu abraçava, eu percebi o meu corpo todo arrepiado, e eu digo, meu Deus, tem uma unção aqui para liberar esse escravo do cão. E eu começava a falar com ele, e ele começa a chorar, e diz, pastor, você não está entendendo, é difícil, pastor, está difícil. E eu não sabia do que se tratava. Por que está difícil? Só pensava que ele estava afastado da igreja. Mas ele se afastou da igreja, começou a se envolver com coisas que não deveria. Escute, irmãos, andar no caminho de Deus é uma coisa que não tem volta. Hoje as pessoas que estão praticando assaltos, crimes, homicídios, vivendo uma vida depravada, muitos desses caras estiveram dentro da igreja. Eles sabem sobre Deus. Eles têm de Deus dentro deles, mas de uma maneira que eu não sei explicar, eles estão vivendo esse tipo de vida totalmente oposto àquilo que está dentro dele. Não é bacana você se afastar do Senhor. Se você veio para o Senhor, cara, você vai passar por pressões? Claro que vai passar por pressão, porque a fé sempre vai ser provada. A fé sempre vai ser provada. Mas a Bíblia fala para nós sermos perseverantes. A Bíblia fala para nós sermos ousados e intrépidos. Porque a Bíblia fala, o Senhor assegura uma coisa: não virá provações para você além daquilo que você pode suportar. Toda pressão que vem sobre você, vem recurso de Deus dizendo, passe. Porque Deus não vai vencer a guerra por nós. Deus não vai tomar a espada da nossa mão. Ele vai nos encher de ousadia e de intrepidez e de pega a tua espada e vence a tua guerra. Eu estou contigo. Porque a guerra é nossa. Os desafios são nossos. Os gigantes internos que nós temos que vencer são nossos. E Deus diz, filho, vai, tu é meu filho. Tu nasceu ao Pai, natureza do papai, semelhança do papai. Ousa, vai. Sua fé vai ser provada. Mas quando ela for provada, é a chance que você está tendo para Deus se revelar Deus na sua vida. Para você perceber que não é você, que não é a sua força, mas haverá uma graça dentro de você. Não virá tentação além daquilo que você pode. Ou seja, Deus está no controle de coisas. Diga, você não está jogado à deriva no mar. Deus está cuidando dos seus filhos. Aleluia. Então nós precisamos ter um encontro com o nosso Salvador. Porque o encontro com o nosso Salvador, ele vai dar um encontro naquilo que te mata, naquilo que te fere, naquilo que destrói. Então o jovem disse, está difícil, pastor. Está difícil. Se meteu em coisas que não deveria e agora está cada vez mais escravizado. Mas quantos sabem que há um poder de Deus disponível para você acessar? Você precisa ter um encontro com o Salvador. Foi o que o Senhor falou com Cornélio. Porque quando você tiver um encontro com o Salvador, Ele salvará você do seu pecado. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se dele e disse, vejam, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro falou, o nome dele será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele está dizendo, Ele vai livrá-los e colocar no lugar seguro, são e salvo.
Isso é bom demais. Sabe o que é o seu colega do lado ser dominado pelo pecado, o colega do seu outro lado dominado pelo pecado e você livre? O Senhor fala: 1000 cairão do teu lado, 10.000 cairão da tua direita, e tu livre. Por que que isso aconteceu? O Senhor disse: porque você fez de mim o seu refúgio, você fez de mim o seu escudo, você está seguro. O nome dele é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvar significa removê-lo e colocar num ambiente seguro, onde o diabo não lhe acha. Isso é bom? Mateus capítulo 6, quando Jesus está ensinando sobre a oração, ele diz: quando vocês forem orar, diga assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí chega um ponto que ele diz assim: livra-me do maligno. Quando você começa a ter um relacionamento com o Pai, você vai orar, e ele vai orar assim: Pai, livra-me do maligno. O maligno vai procurar você e não vai achar, porque você está guardado. Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e falou: Jerusalém, quantas vezes eu quis fazer contigo como a galinha faz com seus pintinhos. Você já tentou pegar um pintinho de uma galinha? Tenta. Vai lá, pega um pintinho debaixo dela, vê o que acontece. Acabou de ter a ninhadazinha dela lá, né? Chocou lá durante meses. E aí os bichinhos feriram a casquinha do ovo, saíram para fora. E depois a galinha está sentadinha ali, e eles vêm e se metem debaixo das asas. Agora tenta tirar um dali. Vai, o que acontece? Bicada, meu irmão. Bicada. Você tenta meter a mão aqui para pegar um, e ela faz barulho. E se duvidar, daqui a pouco vem o galo também. O que está acontecendo com o mate? O que houve aqui no nosso terreiro? O que está acontecendo aqui? Qual é o perigo? E se aparecer um gavião? Do mesmo jeito. Distante, vê um gavião. Ela já começa a fazer barulho. E buscando socorro, ajuda, kkkk, e loucura. Buscando ajuda. E vem galo, vem cachorro, vem o dono da casa, vem todo mundo. Mas ela tem que proteger os seus filhotes. Então Jesus fala, o anjo falou: o nome dele será Jesus, porque ele salvará o meu povo dos seus pecados. E salvar significa remover e colocar em um lugar seguro. Meu Deus, pessoas caindo nas drogas e você, tô de boa. Pessoas vencidas pelo álcool e você, tô de boa. Pessoas vencidas pelo pecado sexual e você, tô de boa. Pessoas lutando e dizendo que está difícil e você, tô de boa. O que houve? Encontrei o Salvador. E ele me colocou num lugar seguro. E nesse lugar o pecado não me acha. O nome dele é Jesus, salvará o seu povo do seu pecado. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apenas esconde você, ele remove. Apocalipse capítulo 1 diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele nos ama e nos libertou. 1 João capítulo 3 está escrito: pois o Filho de Deus se manifestou para destruir o pecado, ou melhor, para destruir as obras do diabo. Essa palavra destruir significa soltar os pés amarrados. Aquilo que aprisiona, ele fala: eu destruo. Eu acho isso, irmão, a obra que Jesus faz, o Salvador faz, ela é radical. É radical. Tem um texto em Efésios capítulo 4 que diz assim: ele levou o cativo o cativeiro. Ou seja, ele pegou a gaiola e prendeu a gaiola. Os meus filhos andam livres. 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 Ele levou o cativo o cativeiro. Esse texto está dizendo que Jesus se manifestou para destruir aquilo que aprisiona. Irmãos, é muito forte. Ele salvará o seu povo do seu pecado. Depois ele diz, ele tira o pecado. Depois ele fala, ele destrói o pecado. E João capítulo 1 diz: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica. O verbo está no presente, ele purifica.
Purifica significa que é uma ação contínua. Vocês estão comigo? Não é assim, Jesus me purificou. Ele disse, não, a fonte não seca, é contínua. Todas as vezes que houver sede, tem suprimento. Ele purifica de todo pecado. Ele disse alguns? Não, ele disse todos. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É uma ação contínua. Do que eu estou falando? Você ter um encontro com o Salvador, não com o mestre que te diz algumas regras para você viver, mas como aquele que vai lá no ponto nevrálgico e arranca. Hebreus capítulo 9, 26 fala: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Olha isso, mas agora apareceu uma vez por todas. O que Jesus fez resolveu o problema do homem de uma vez para sempre, de uma vez por todas, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então perceba, o texto diz que ele aniquilou, destruiu de uma vez para sempre o pecado de todos nós. 1 João 2,2 está escrito: Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todos os homens. Eu não sei se você entendeu tudo que nós falamos aqui, mas eu estou dizendo para você o que acontece quando nós temos um encontro com o Salvador. Aí você diz: pastor, eu preciso ter esse encontro, o que eu faço? Jesus fala: se você crê em mim, você será salvo. A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Aí ele fala: porque não há distinção entre judeu e grego, porque Deus é riquíssimo em misericórdia para com todos aqueles que clamam a Ele. Pastor, eu preciso de um Salvador, o que eu faço? Clama! Clama! Bote a sua vergonha de lado, bote o seu constrangimento de lado, porque só sabe o que dói aquele que sente a dor, só sabe o peso do que carrega aquele que carrega. E quando isso ocorre, queridos, só há um lugar para onde você pode correr e é seguro. O nome dele é Jesus. Uma porta se nos foi aberta e Jesus convida a todos: entra nela. Quem entrar será salvo e achará comida em abundância. Ele será Jesus, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é aquele que tira o pecado, ele é aquele que liberta do pecado, ele é aquele que destrói a prisão do pecado, ele é aquele que é uma purificação contínua, uma fonte que não cessa, e ele é aquele que é a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação significa um sacrifício, uma oferta que é feita para aplacar a ira da santidade de Deus. Deus não baixa o seu nível, ele é santo, mas ele levanta os pecadores ao seu nível, por causa do sangue do seu Filho. Então está escrito que Jesus é a propiciação. O que significa dizer? Que ele é o próprio sacrifício diante do Pai, em seu lugar. Sacrifício que aplaca a ira da santidade. É uma oferta que é colocada no propiciatório. E essa oferta de contínuo lembra a Deus acerca do sangue do seu Filho em seu lugar. A Bíblia fala que nós nos achegamos não ao sangue de Abel, que clama por vingança. O sangue de Abel, Caim matou Abel. E logo em seguida Deus aparece e diz: ei Caim, por que você matou seu irmão? Porque o sangue dele está clamando por justiça nos meus ouvidos. Mas com relação ao sangue de Jesus, a Bíblia fala que ele clama propiciação.
Bíblia fala que nós não nos achegamos ao sangue de Abel, nós nos achegamos ao sangue de Jesus, que clama propiciação. Seja propício comigo, já viu isso? Seja propício comigo. O sangue de Jesus favorece, traz para nós propiciação, aceitação, purificação, salvação. Então, meu clamor, irmãos, é que nós não tenhamos um encontro com o Mestre e nem um encontro com o profeta, mas nós tenhamos um encontro com o Salvador, porque o nome dele é Jesus, porque ele salvará o meu povo dos seus pecados. Eles estarão diante de mim limpos, lavados, purificados, uma fonte contínua, purificados. Amém? Fica de pé, vaso, em nome de Jesus.